De volta com o nosso programa Vitrine. Acabei de ser informada que eu estava pedindo os números de telefone para colocar nas barrinhas. Nós estamos com um pequenino probleminha técnico. Então, aproveitando quem estava nos acompanhando, eu vou passar os telefones, né? O telefone para contato, informações do mestrado em Direito da Universidade Católica de Petrópolis é 2244-3961 ou 2244-4069. Esses são os telefones do mestrado em Direito. E o Colégio de Aplicação, pais que estejam interessados em agendar uma entrevista com a professora Wanda, conhecer as instalações do Colégio de Aplicação, o telefone é 2244-3968. 2244-3968. E quem nos acompanhou na semana passada, nós estávamos registrando, né? Porque não é boa a expressão comemorar, mas era o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Se não me falha a memória, acho que 29 de agosto. E a Lilian, que retorna, estava conosco. Obrigada pelo seu retorno. Obrigada Lilian. a você. É porque são muitas as questões, muitos assuntos importantes, né, para nós falarmos sobre... até estávamos antes, eu estava te perguntando sobre o programa. Eu falei, é programa de tabagismo, né, ou um programa de antitabagismo e prevenção do câncer? E aí, da Secretaria Municipal de Petrópolis. E aí ela me esclareceu, e é importante que vocês saibam por que não antitabagista. A gente evita falar anti-combate porque afasta um pouco as pessoas, né? A gente quer um programa acolhedor. Então, na verdade, é um programa de tabagismo que ele trata do tema para tabagismo em todas as áreas, né, que se propõe. Tá. Vamos então voltar um pouquinho, porque foi um assunto assim que chama muita atenção e as pessoas pediram um pouquinho mais de detalhes, né, desse passo a passo de uma pessoa que queira abandonar, né, o vício do cigarro. E você falou uma coisa muito assim, muito importante, e estávamos no outro encontro comentando, né, que geralmente a pessoa, quando se conscientiza e toma a decisão, ou ela já está assim num movimento em que ela se sente fragilizada por algum motivo, porque a saúde dela sinalizou que ela está fragilizada em função do vício, né? Ou que ela teve uma experiência no seu entorno, ou de perda, ou de acompanhamento de alguém num processo, como é um extremamente doloroso, que é o câncer, né? E outras problemáticas que o vício gera. Então, você falou na questão do querer, né? Primeiro passo. Desejar. Eu costumo dizer exatamente que a pessoa só vai conseguir sucesso quando ela quiser. Não adianta o marido, filho, enfim, motiva, com certeza, mas ela precisa querer se tratar, entender que não tem fórmula mágica, que ela vai precisar passar por alguns momentos difíceis, mas que se ela fizer o tratamento, ela vai estar sabendo o que ela vai estar enfrentando e de que forma ela vai poder enfrentar para ter melhor resultado, né? Basicamente é o que a gente chama, né, da parte do tratamento cognitivo comportamental, em que ela vai entender que papel que o cigarro tem na vida dela, se é só dependência química ou se no comportamento dela ela tem algumas coisas que levam ela a fumar. Tipo assim, algumas pessoas pegam o telefone e rapidamente acendem um cigarro, outras pessoas às vezes até com questão de vai ao banheiro de manhã para evacuar e ela tem todo um ritual, acende um cigarro, lê uma revista e quando suprime o cigarro ela não consegue. Isso para mim, assim, você comentou isso comigo antes de nós entrarmos no ar, eu fiquei assim impressionada, porque realmente aspectos comportamentais que te restringem, que dão bloqueios, né? Com certeza. Tudo bem, todos nós temos, né, alguma... usaria a expressão muleta, que as pessoas me perdoem, não me veio nenhuma outra expressão melhor. Mas, por exemplo, essa coisa do telefone, você falou nisso, imediatamente a primeira coisa que eu faço, caneta, eu fico escrevendo. Para minha sorte, eu não acendo um cigarro. Sim. Eu, por exemplo, eu sou consumidora, eu poderia dizer que eu sou viciada em café. Né? Até minha médica diz, não, você é viciada em açúcar com café, né? Quer dizer, eu sou cafeísta. Mas para minha sorte, mais uma vez, eu não fumo. Mas muitos, né? Aquela levantada básica, tá no ambiente de trabalho, acho que é um ambiente muito propício, né? Vai tomar o cafezinho, invariavelmente muitos... Com certeza. A questão da sobremesa, né, depois do almoço, enfim, a verdade é que, né, o fumante ele tem que enfrentar 3 tipos de dependência, né? A química da droga mesmo,
a psicológica, porque assim, é o companheiro, ele, enfim, eu costumo dizer assim, o fumante, ele comemora com cigarro, ele está no luto, ele está com cigarro, ele está ocioso, ele está com cigarro, enfim, para algumas pessoas é o companheiro, sim. A gente não pode esquecer, né, que o fumante é um doente, né, ele é doente, é considerado realmente uma doença, né, a dependência química, e às vezes é o companheiro dele mesmo, aquela pessoa que não tem, enfim, alguns laços afetivos e que está sozinha e que vai fumar um cigarro. A nicotina vai para o cérebro e vai liberar substâncias que vão dar prazer, sim, que ela vai se sentir aconchegada, que ela vai se sentir mais acolhida. Então, assim, ela tem que entender que ela vai ter que procurar outras redes, né, ou talvez a igreja, ou algum grupo de idosos, ou, né, enfim, se agregar alguma outra atividade, algum outro grupo, que ela possa suprimir, que ela possa preencher esse vazio, não, porque na verdade o cigarro não preenche nada, né? Mas com certeza. Dá uma sensação. Assim, eu costumo até dizer às vezes, né, as pessoas, para de fumar, come uma cenourinha, não sei o quê. Mas assim, é cruel, porque a pessoa fuma, em 7 segundos ela tem muito prazer, né? O mesmo uma cenourinha não dá. Pois é, o mesmo prazer de quando você come um doce gostoso, de quando você está namorando, de quando você vê alguma coisa ou lê alguma coisa prazerosa. Então, enfim, ela tem que estar muito consciente de que ela vai ter que fazer aquela troca por alguma coisa que dê prazer a ela, por alguma coisa que vá estar contemplando a necessidade, né? Então, assim, ela vai ter que realmente enfrentar a dependência química, né? Fora isso, ela tem a dependência psicológica, né, que também vai ter que ser enfrentada, e a dependência comportamental. Então, assim, ela realmente precisa de ajuda e precisa criar uma base de enfrentamento bastante sólida, para que quando ela tenha um problema mais complicado, ela não retorne, ela não tenha recaída. Tá. E nesse programa, que até é importante nós reforçarmos, né? Nós temos que reforçar os aspectos positivos. Essa cidade, eu sempre digo, é uma cidade maravilhosa e tem o privilégio de ser uma das poucas, acho que nós estamos integrados somente em 10%, você me corrija. Até 2011, sim, acredito que tenha aumentado um pouquinho esse número, né? Um pouquinho, mas não muito, nada... Nós já estamos no programa, ofertando, né, medicamentos, acompanhamento nesse programa de tabagismo e de combate ao câncer, prevenção ao câncer, há muito tempo. Né? Desde 2000. Desde 2000. Então, quer dizer, é uma cidade privilegiada, né? E você falou também que quase dentro desse processo entre entradas e saídas, né, abandonos e retornos, há um grau significativo de conquista, de abandono do tabaco. E nesse processo, ela tem todo um caminho que envolve a questão da dependência química e também comportamental. No programa, como eles são acolhidos? Como é que são essas rotinas? Inicialmente a pessoa liga, né? Para a população em geral, o telefone é 2237-3616, lá no Centro de Saúde. De novo. 2237. 2237-3616. E aí ela vai ser agendada para uma primeira entrevista, né? Nessa entrevista vai ser feita uma avaliação física, né, dela, onde vai estar sendo avaliado qual o grau de dependência dela, se ela é muito dependente, se ela é pouco dependente, se ela é mais dependente químico ou se às vezes é mais comportamental, porque assim, se a dependência dela for mais comportamental e psicológica, não adianta você entrar com medicação. A maioria das pessoas chegam lá querendo medicação, ou seja, querendo solução mágica, né? Enfim, a gente ainda não tem, né, essa solução. Mas então, assim, a gente vai identificar o perfil desse fumante, por que ele fuma, o que leva ele a fumar, quantos cigarros que ele fuma, se ele tem alguma doença que vai motivar ele a parar, tipo assim, uma doença respiratória, uma doença cardíaca, enfim, todos precisam parar, mas as pessoas que já têm alguma complicação, é importante que parem o quanto antes. Enfim, vai traçar esse perfil, né, desse cliente. Desculpa se te interromper. Não, à vontade. Eu não sei se você pode dizer isso, se existe já em termos assim, se nós podemos mensurar. O que talvez para dar uma noção, não sei se podemos, para as pessoas que estão em casa que são fumantes. O que seria um fumante não tão dependente? X cigarros por dia ou X maços? A gente tem 5 perguntinhas que fazem um score, né? Então, qual a pergunta?
esse fumante, ele acorda e imediatamente ele fuma, ou ele vai fumar depois que ele tomou banho, tomou café e está na rua já? Quanto ele levantou o primeiro cigarro é mais próximo do quanto ele acordou, ou ele acorda para fumar, isso é um significado de que ele é grande fumante. Você consegue ficar numa sessão de cinema, numa reunião, sem ter que sair para fumar? Ou você tem que sair? Isso faz entender que se ele tem que sair para fumar, precisa, é um grande dependente. Outro dia até a gente estava dando uma capacitação para um pessoal da aeronáutica, e aí teve uma aula antes de mim, que foi de diabetes, e quando ela estava respondendo as perguntas, eu botei na tela um cigarro, né? E comecei a sentir algumas pessoas na cadeira, e aí quando ela terminou, que eu levantei, eu falei assim, gente, vocês querem continuar direto, mas eu sugiro fazer uns 5 minutos de interrupção para vocês se esticarem um pouquinho e coisa e tal. Porque você teria até a oportunidade de ir em cima, mas essa não é a proposta. Não é a proposta. Não é a proposta. Né? E aí, conclusão, eles saíram e na volta eu me coloquei, né? Eu falei, olha, deu para ver nitidamente que estava incomodando, e uma pessoa acho que até verbalizou, não pode tirar aquela imagem dali, porque, enfim, as pessoas ficam muito incomodadas e a gente tem que respeitar. Se naquele momento eu não desse o tempo para aquelas pessoas, eu não ia conseguir falar, porque eles iam estar tão incomodados, nem né? se concentrar. Pois é, então assim, a gente tem que estar... Essa é uma forma, é um modo também da gente identificar essa questão. Enfim, são 5 perguntinhas que levam a gente a um score. Então, quer dizer, esse score é muito mais em função dessa angústia de fumar, da necessidade do que propriamente, eu fumo 3 maços por dia e sou um grande dependente. Não, a quantidade também leva a crer. Se você fuma 2 maços por dia... O que é assim, por exemplo, imagino, qual foi a pessoa que você esteve no programa que bateu recorde de número de maços? Olha, tem gente que fuma 3, eu já escutei até falar em 4 maços. Eu conheço pessoas que fumam 3 maços, que fumou 60 cigarros. Num dia? Significando que a gente tem só 24 horas por dia, você imagina a quantidade de cigarro, né? Possivelmente ela nem fuma tudo isso, né? Ela acende um cigarro, bota no cinzeiro e vai fazendo alguma coisa, mas enfim, está respirando aquela fumaça, está queimando o seu dinheiro, a sua saúde, né? Mas assim, não fica sem o cigarro, né? Assim, tem pessoas que vão deitar, se não tiver o cigarro, elas vão sair, vão comprar, mesmo que não vá fumar. Mas vai ter a presença do cigarro ali é uma tranquilidade. Deixa eu ver, eu dei uma olhada aqui no teu material, que eu acho... Fica à vontade. Não, eu acho importante isso, né? Eu acho que é um aspecto importante. Os benefícios, a gente está falando, né, de quem fuma, né? Enfim, mas os benefícios, né? A pessoa está no programa, está no movimento, seja ele, de repente ele está com medicação, né? Com adesivo. Sim, pode ser. Pode ser, enfim, está com a cenourinha, tem também ajudar. Mas quais são os benefícios? Como é que para estimular as pessoas a o programa, na verdade, ele é todo construído exatamente no assertivo, né? Assim, a gente motiva e leva as pessoas a realmente perseguir a assertividade, né? Então, assim, se a gente levar em conta que a pessoa acabou de fumar, né? Ela fuma, a pressão sanguínea dela aumenta, os vasos eles se contraem, enfim, 2 horas depois a nicotina já está circulando, não está mais circulando no sangue, então a pressão voltou ao normal, os batimentos cardíacos voltaram ao normal. 8 horas depois o oxigênio já está circulando normalmente. 2 dias depois ela já começa a sentir cheiro e sabor das coisas, que aí, assim, né, muitas pessoas falam assim, eu não vou parar de fumar porque eu vou engordar, né? Realmente, assim, as pessoas que param de fumar, elas sentem o gosto e o sabor dos alimentos com muito mais intensidade. É um prazer que foi esquecido. Então, aquela pessoa que achava tudo sem graça em termos de comida, começa a sentir prazer, a sentir vontade, porque, né, as coisas chamam a atenção. Eu uso muito o exemplo de uma amiga que parou de fumar e ela não suportava a cocada. E ela parou de fumar e virou uma fã de cocada. Olha só. Porque o gosto do cigarro, enfim, talvez combinado, né, com a sobremesa, não agradava. Mas quando tirou, né, quando liberou as sensações, né, ela virou uma fã. Né? 3 semanas depois, a respiração torna mais fácil, a pele, né, assim, o fumante, por conta dos vasos mais constritos, mais fechados, ele fica com uma pele mais cinza, enfim, ele começa a ficar mais corado, com uma pele mais clara. 1 ano depois, o risco de morrer por infarto se reduz à metade de quem nunca fumou. Quer dizer, se você tem
100% de chances de ter, você já cai para 50%. 5 a 10 anos depois, o risco de infarto se iguala a de quem nunca fumou. 20 anos depois, o risco de contrair câncer será igual de uma pessoa que nunca fumou. Né? Agora, o que as pessoas têm que atentar é que a gente faz uma poupança, né? Então, assim, a pessoa fumou 30 anos e, né, foi se bombardeando de ataques, né, de substâncias químicas que vão estar realmente transformando as suas células. Então, daqui a 30 anos, a chance dela realmente, né, ter um problema de pulmão, ter alguma coisa, é bastante grande. Né? E é importante a gente falar das pessoas que não fumam, mas estão do lado. Né? Hoje as pessoas ainda conseguem se colocar um pouco, poxa, você não pode fumar ao ar livre, mas durante muito tempo a gente ficou com as pessoas, né, fumando ao redor. Então, assim, os fumantes, as pessoas que respiram, né, comparado aos fumantes, aos não fumantes, elas apresentam 10 vezes mais risco de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes de infarto, de enfisema. Então, enfim, a pessoa que não fuma, mas que respira, também vai estar muito comprometida, né? Vamos falar um pouquinho, nós temos aí uns segundinhos, vamos falar. A mãe que fuma, a mãe fumante, né? Rapidamente, a probabilidade dessa criança futura também ter o vício é grande. A chance de filhos de fumantes serem fumantes é bastante maior do que as pessoas que não têm fumantes na família. Então é importante, assim, quando a gente fala da mãe, né, a mãe, principalmente na parte da formação, né, da adolescência, enfim, dos valores, a mãe está muito presente em casa. Quer dizer, hoje ela até sai para trabalhar, mas ela ainda está mais do que o homem na maioria das vezes. Né? Então, assim, até a questão do fumante passivo, a mãe que fuma dentro de casa, né? Enfim, se controlar um pouquinho, buscar a janela, buscar os espaços abertos. Isso resolve? Olha só, nos espaços externos, sim, né? Mas, por exemplo, num apartamento, né? Ou numa casa que se convive a fumante. Não, é complicado. É complicado, até porque, assim, a ventilação, assim... Hoje, se você puder pensar, vamos ter um espaço fechado, mas vamos ter um sistema de exaustão, né? Teria que ter a força de um tufão. Então, isso não, na prática, isso não funciona. Então, o que a gente orienta mesmo é espaços abertos. A gente sabe que é complicado, né? Às vezes, tipo assim, eu, por exemplo, moro no 12º andar, minha mãe é fumante. Ela vai descer para fumar? Não vai. Ela vai para a janela. O ar circula? Até circula, não tem jeito, mas pelo menos se restringe um pouco do que todos os ambientes comuns. O ideal é que não, que se fume só em ambientes abertos. E mesmo assim, você me corrija se eu estiver errado, nós somos um dos países que conseguiu reduzir... nós hoje no mundo, nós somos o 3º país que temos maior redução de fumantes desde que se começou esses trabalhos. Você está há quanto tempo trabalhando nesse projeto? Eu entrei em 2000, desde o início. Como é que se sente, ainda mais com esse resultado tão positivo? Eu me sinto muito orgulhosa, não só por mim, mas assim, porque o meu trabalho não aparece se eu não tiver uma equipe por trás. Né? Ontem, eu fico bastante emocionada. Ontem mesmo eu estava lá no Pedras Brancas, capacitando uma equipe, enfim. E é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente vai, aí o profissional sai, vai para outro município, aí você perde aquele profissional, aí você sensibiliza outro. Então é um trabalho super dinâmico, a gente está sempre construindo e, assim, tem muita gente ainda para ser alcançado, mas é muito gratificante. Ana Lilian, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela Secretaria Municipal de Educação. Vou dar mais uma vez o telefone, 2237-3616. A Lilian está lá com a equipe dela, né? É uma questão de vontade, de desejo, querer. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Nós vamos encerrar o nosso programa desejando muita saúde, muita paz, um feriado sereno, tranquilo. Se dirigir, não bebam, né? Dirijam com segurança, para que vocês possam retornar com saúde e segurança aos seus lares. Um grande abraço e até semana que vem.